Alunos do nono ano, vamos dar sequência às nossas aulas. Na aula passada a gente encerrou o assunto sobre a Primeira Grande Guerra, a Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, e hoje nós vamos entrar na Revolução Russa, Revolução Russa de 1917. Então a gente tem aqui, no começo do século XX, a Rússia era um país de economia atrasada e dependente da agricultura. 80% de sua economia estava concentrado no campo, toda a produção de gênero agrícola. A Rússia era czarista. Os trabalhadores rurais viviam em extrema miséria e pobreza, pagando altos impostos para manter a base do sistema czarista de Nicolau II. O czar governava a Rússia de forma absolutista, ou seja, concentrava poderes em sua mão, não abrindo espaço para a democracia. Mesmo os trabalhadores urbanos, que desfrutavam os poucos empregos da fraca indústria russa, viviam descontentes com o governo de czar. Aí a gente tem a imagem dos trabalhadores, né, do governo, descontentes com o governo. No ano de 1905, Nicolau II mostra a cara violenta e repressiva de seu governo, no conhecido Domingo Sangrento. Manda seu exército fuzilar milhares de manifestantes. Começava então a formação dos sovietes sob a liderança de Lenin. Os bolcheviques começavam a preparar a Revolução Socialista na Rússia e a queda da monarquia. Em 1905, na verdade em 1904, devido à disputa imperialista por territórios da China, o governo russo entrou em guerra contra o governo japonês. Com o exército preparado, os russos foram derrotados pelos japoneses em 1905. A derrota agravou ainda mais a insatisfação popular e a dificuldade econômica do Império Russo. Isso aqui, na verdade, é uma vergonha, essa derrota da Rússia para o Japão. E aí o regime czarista foi abalado por uma série de revoltas sociais, das quais os líderes socialistas participaram ativamente, organizando manifestações dos trabalhadores. Diante da revolta do czar, Nicolau II acenava com o fim do regime absolutista e a melhora das condições de vida dos trabalhadores e prometeu realizar importantes reformas, como a convocação das eleições gerais para a Duma, o parlamento. A revolta de 1905 fracassou. O czar abandonou as promessas liberais que havia feito, greves e manifestações e a queda da monarquia. A greve dos trabalhadores urbanos e rurais espalharam-se pelo território russo. As manifestações populares pediam democracia, mais emprego, melhores salários e o fim da monarquia. A Rússia na Primeira Guerra Mundial. Então, nesse contexto ainda, faltava alimento na Rússia, emprego para os trabalhadores, salários dignos e democracia. Mesmo assim, Nicolau II jogou a Rússia numa guerra mundial, mobilizando 13 milhões de soldados. O gasto com a guerra e os prejuízos fizeram aumentar ainda mais a insatisfação popular. Aí a gente tem a imagem da Primeira Guerra Mundial. A Revolução Russa de 1917. Em 15 de março de 1917, o conjunto das forças políticas de oposição conseguiu tirar do poder o czar Nicolau II. Inicia-se a Revolução Russa, dividida em três grandes acontecimentos: a Revolução Branca, a Revolução Vermelha e a Guerra Civil. Depois que o czar foi tirado do poder, instalou-se na Rússia um governo provisório, chefiado pelo príncipe Lvov, formado por políticos liberais como Alexandre Kerensky, ocupando o cargo de ministro da guerra, tornando-se o principal líder desse governo. O governo provisório tomou algumas medidas inadiáveis exigidas pela oposição política, como a redução da jornada de trabalho de 12 para 8 horas, anistias aos presos políticos e a permissão para os exilados voltassem ao país. Então aqui tem uma coisa interessante, que essa anistia aos presos políticos ele vai fazer com que presos que estavam presos políticos voltassem. E isso vai significar algo muito interessante, porque eles vão liberar o Lenin para voltar e depois ele vai voltar com força e vai acabar desencadeando na derrota desse exército branco. Garantidas as liberdades fundamentais do cidadão, direito de expressão e associação, os membros do governo provisório não procuravam resolver os grandes problemas sociais que afligiam os operários e camponeses e mantiveram a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Lenin, juntamente com os líderes da oposição, passou a liderar a oposição socialista ao governo provisório, organizando o Partido Bolchevique e publicou as teses de Abril. Então, pessoal, o Exército Branco ele vai continuar com a Rússia na guerra,
Então essas duas coisas são fundamentais para a queda do Exército Branco desse governo provisório. Primeiro, trazer os presos políticos, no caso o Lenin, volta, e também uma manutenção da Rússia na guerra e o país ainda atolado em dívidas e a miséria assolando os trabalhadores. Também aqui não tem uma proposta embora tenha diminuído a jornada de trabalho, não tem aqui uma medida pensando assim, na reforma agrária, na divisão das terras. Então, assim, são sérios problemas que esse governo provisório não tinha em mente pensar. Os soviéticos da Rússia reuniram-se no Congresso e delegaram o poder governamental ao Conselho dos Comissários do Povo, que, presidido por Lenin, tomou a seguinte medida: pedido de paz imediata, confisco das propriedades privadas e estatização da economia. Revolução Vermelha. Em 7 de novembro de 1917, os bolcheviques cercaram a cidade de Petrogrado, sede do governo provisório. Kerensky conseguiu fugir, mas diversos governantes foram presos. As forças políticas ligadas à monarquia russa montaram uma organização contra-revolucionária para derrubar o governo bolchevique, contando com auxílio econômico e militar de países como Inglaterra, França e Japão. O governo bolchevique conseguiu manter-se no poder graças à resistência militar do Exército Vermelho, liderado por Trotsky. Após a violenta guerra civil, o Exército Vermelho saiu-se vitorioso. Assim, os membros do Partido Comunista firmaram sua posição no comando do governo. Os bolcheviques derrotaram as forças contra-revolucionárias, obrigaram os exércitos estrangeiros a retirar do território russo e derrotaram também as manifestações de outras correntes políticas, como a dos anarquistas e dos liberais. Depois da vitória dos bolcheviques na Guerra Civil, os governos dos países capitalistas ocidentais procuraram isolar a Rússia socialista no cenário internacional. O objetivo desse isolamento era impedir a expansão do socialismo. Terminada a Guerra Civil, a economia e a sociedade russa estavam arrasadas, dada a enorme queda da produção agrícola e industrial. O governo soviético abandonou o chamado comunismo de guerra, período em que a economia do país esteve totalmente sob o controle governamental. Para reconstruir a nação, adotou, em março de 1921, a nova política econômica, que permitiu-se liberdade de comércio interno e de salário, criação de empresas estrangeiras. No plano político, o governo soviético reagiu durante a oposição interna e externa. Quem discordasse das orientações do Partido Comunista era considerado inimigo da revolução e traidor da pátria. Esse processo de restrições à liberdade levou o governo a proibir todas as oposições políticas e unificar todos os sindicatos dos trabalhadores sob o comando do Partido Comunista. Em abril de 1922, Joseph Stalin foi nomeado secretário-geral do Partido Comunista. Em dezembro, durante o Congresso Soviético, foi fundada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era formada pelas repúblicas da Rússia, Ucrânia, Rússia Branca, Transcáucia, posteriormente juntaram-se a República do Uzbequistão, Turcomenistão e do Tajiquistão em 1929. O órgão máximo do governo era o Soviético Supremo, Legislativo. Com Stalin, o Partido Comunista da União Soviética passou a dominar a sociedade soviética. Após a morte de Lenin, em 1924, iniciou-se uma interna pelo controle do poder no país. Os envolvidos nessa disputa eram Trotsky e Stalin. Stalin defendia a chamada Revolução Permanente, enquanto Trotsky defendia a revolução do socialismo em um só país. Na luta pelo poder, Stalin saiu vitorioso. Com a vitória de Stalin, Trotsky passou a ser perseguido, perdeu todas as suas funções no governo e foi expulso da União Soviética. O país passou por grandes transformações, tornando-se uma das maiores potências do século XX. Desenvolveu a indústria pesada, explorando reservas de carvão, ferro e petróleo, produzindo aço, ampliando a eletrificação, mecanizou-se a agricultura, atingindo mais de 60% das atividades agropastoris. Desenvolveu a educação pública por meio de ensino obrigatório e gratuito. Ao lado ruim desse processo de Stalin foi a perseguição sobre oposições no período de 1936 a 1938. Ocorreram as chamadas depurações stalinistas. Milhares de cidadãos foram presos, torturados e condenados ao trabalho no campo. Então, pessoal, aqui é um breve resumo
a gente vai retomar essa aula na terça-feira, em que a gente vai finalizar esse assunto e eu vou orientá-los a fazer o resumo desse capítulo para sexta-feira que vem, para a gente, e na próxima quarta-feira eu vou passar os exercícios para a gente estar fazendo. Então tenham todos um ótimo fim de semana e a gente se encerra por aqui. Nos vemos na terça e na quarta-feira.